Salve pessoal, Magrão aqui da Selo Colecionador, estou com o Dr. Douglas aqui no Papo de Colecionador, né, Dr. Douglas? Verdade. Hoje nós temos um convidado muito especial aqui. Quero agradecer a presença do seu Cláudio Angelini. Bem-vindo, seu Cláudio. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, com os amigos, colecionadores, entusiastas da numismática e do colecionismo em geral. Mas vamos lá, o que nós podemos agregar a esse trabalho de vocês? E aí, Dr. Douglas, o que você quer perguntar? Fale um pouquinho do seu Cláudio Angelini, quem é o seu Cláudio Angelini, o que ele faz hoje, o que ele já fez. Conte um pouquinho aí pra gente. Nós vamos ter que ter Mas resume, por favor. uns 1000 dias aí para conversar, então. É mais longo que a construção do Brasil, então, né? Não. Mais longo que a construção do Brasil. Na verdade, eu sou colecionador de moedas, de antiguidades clássicas. Eu gosto muito da parte grega, romana. Sempre me interessei por colecionar moedas estrangeiras de todos os países, moedas medievais, principalmente as clássicas, né? As romanas e as gregas. Desde criança eu sempre gostei de histórias, né? Acho que toda criança tem a sua fantasia de ter, como a gente via filmes, né, e desenhos sobre os antigos romanos, gregos. Eu sempre quis ter uma espada romana, um capacete, um escudo romano, mas isso era uma fantasia que nunca ia se concretizar. Por quê? Isso tudo tem em museu, né? E eu consegui encontrar, através das moedas, essas histórias dos gregos e dos romanos, né? Muito mais acessível. Até hoje você pode conseguir moedas gregas, moedas romanas, moedas medievais, e contar uma história dessas moedas. Não adianta você colecionar, guardar e não transmitir esse conhecimento para outras pessoas, né? E como que o Cláudio começou a colecionar? Qual que foi o start? Eu acho que Porque muita gente começa com a Olimpíada hoje em dia. Mas eu imagino que nem existia Olimpíada naquela época. Não, existia, né? Mas assim, moedas brasileiras, eu digo. Como não existe Olimpíada, meu filho? Meu Deus, cara, você não entendeu a pergunta. Não, E se você não soube perguntar direito. Você também, teve né? a caixinha do... Não vá falar palavrão, você tem a caixinha do... Você quer perguntar alguma coisa? Eu deixo você perguntar. Não, pode perguntar. Mas assim, Olimpíadas na minha época era assim, um desejo de toda criança em participar. Então, todas as crianças tinham um esporte preferido. Uhum. Eu lutava judô e fazia atletismo, além de natação. Eu falei, bom, uma dessas eu tenho que entrar numa Olimpíada. E eu estava na época da Olimpíada do Canadá. Uhum. Putz, eu acompanhei as Olimpíadas inteiras, porque eu me via um dia participando de uma Olimpíada, mas eu nunca consegui. Mas essa paixão de coleção, como começou? Eu acho que como toda criança, quando mexe nas coisas do pai em casa, sempre acha algum objeto que vai se interessar para guardar para si. E numa dessas procuras, eu encontrei uma moeda de cobre da Argentina de 1882, não esqueça de hoje. Eu encontrar uma coisa um pouquinho melhor, né? Mas Por quê? A Argentina é meio pertinho. Não, uma coisa mais interessante. os irmãos lá me trouxeram uma coisa boa, porque eu acabei começando minha coleção através dessa moeda. Mas não foi por uma boa causa, uma coleção de moedas. Na verdade, eu peguei lá um bombril e um caol e passei na moeda. Isso, esse é raiz, viu? E levei para vender. Por quê? Na época... Para vender aí, né? Você aqui no Magrão, né? Nessa Praça da época... República. Nessa época era Praça da Sé. Né? Nessa época, a minha paixão era autorama. E de todas as crianças, eu acho que era assim, o auge dos brinquedos era o autorama. Eu falei, bom, vou vender uma moeda de 1882 e vou comprar um carrinho, um autor, o que eu puder, né? Mas, para desgraça, eu cheguei lá,
para vender, o cara falou, isso aí custa, com o dinheiro da época, tipo R$ 1. Eu falei, não é possível uma moeda de 1882 custar R$ 1. Mas é mentira, né? Aí ele falou, não, só custa R$ 1. Olha aqui, olha a caixinha que tem um monte de moeda e você vai ver alguma parecida ou até igual. Pô, não é que eu encontrei um igualzinho, melhor estado mais bonito. Aí eu falei, pô, não é possível, o cara tá falando a verdade. Aí eu olhei, mexi nas moedas lá e achei uma outra, muito bonita, que tinha uma caravela. Falei, putz, essa moeda é maravilhosa, era uma moeda inglesa, de cobre. Ralph Penny. Um Ralph Penny que aparecia, a caravela estava saindo da moeda, né? Eu falei, não. E essa aqui, senhor, quanto custa essa daqui? Pô, é R$ 1 também, pô. Todas que estão aí custam R$ 1 cada uma. 50 cruzeiros, devia ser um troço assim. Jogou a isca ali. Aí acabei comprando a moeda. Falei, não, muito legal. Aí voltei para casa com 2 moedas, né? Falei, agora tem... E chegando em casa... Dois autorão. Aí o que eu fiz? Passei de novo um bombril e um caol na moeda. Nossa, a moeda brilhava mais do que... E foi assim que eu comecei. Toda semana eu ia lá e comprava uma moedinha desse cara para dar certo. Você lembra o nome do... Não lembro. Não lembra? Não, ele já era um velhinho, imagina. Tinha o quê? 14 anos? Pô, isso aí faz tempo. E aí o que aconteceu? Eu me apaixonei, porque cada moeda tinha uma história. E eu descobri que um colega na minha classe também colecionava moeda. E ele tinha um livro. Putz, ele tinha um livro de moedas estrangeiras, que onde você poderia ver as fotos, os valores. Bom, eu falei, eu preciso ter um livro. Eu vou comprar um livro. Mas não tinha, como é hoje, internet, não existia isso. Como é que achar um livro de moeda estrangeira? Aí o que eu fiz? Eu ia, pessoal, na biblioteca municipal procurar livros sobre moedas antigas. E você lembra, você achou alguma coisa? Eu achei um livro em francês do Babylon, de moedas gregas. Putz, foi aí quando eu me apaixonei pelas moedas gregas, porque eu vi ali os desenhos de coisas que sempre eu me apaixonei, que eram coisas gregas e romanas. Mas a biblioteca só tinha isso. Em casa, como todo mundo naquela época, tinha coleção de livros, que era a Barça, sim, o Conhecer, da Abreu Cultural, que era de fascículos, né, que você ia comprando toda semana e tal. E lá eu encontrei alguns artigos sobre moedas antigas. E foi quando eu comecei a escrever um livro. Imagina, com 14 anos, eu pegava a máquina de escrever do meu pai e começava a escrever. Com 14 anos? Com 14 anos. E... colava gravuras de jornais, que tinha colunas no estado de São Paulo de numismática. Era um livro rudimentar, então, caseiro. Caseiro, porque não existia para vender, não tinha esse livro, não tinha internet para você procurar livros de numismática, não tinha livrarias, não tinha livros de numismática. Então eu fiz o meu próprio livro. Eu comprava moeda com o dinheiro da mesada que meu pai dava para comprar lanche na escola. Comecei a perder peso, e um dia meus pais foram chamados na escola e saber o que está acontecendo. Que a coleção deixou ele raquítico. Mas é verdade. O meu filho estava... A mãe... será que o meu filho bebezinho não está comendo? Está comprando moeda. E foi verdade. Meu pai foi chamado na escola. Ele não come o lanche, o que acontece? Não, ele não compra o lanche na cantina. Vocês não dão dinheiro para ele? Não, nós damos, mas o que ele faz com o dinheiro? Foi aí que descobriram que eu comprava moeda para coleção. Isso com 15 anos de idade? Com 15 anos de idade. Mas aí a coisa foi caminhando de forma melhor, eu fui comprando outras moedas, e aí você compra uma, compra duas, uma melhor que a outra, aí você fica com um monte de moedas, você acaba entrando automaticamente no comércio. Você troca aqui, começa com o escambo, né? Que legal. Você entra no comércio, né? E isso se tornou por muito tempo meu plano B da minha atividade profissional principal, e depois que eu deixei de trabalhar como eu me aposentei, se tornou o plano A da minha vida profissional, né? O Douglas contou que você era do Correio, né? Sim. Trabalhou no Correio. Quanto tempo você ficou no Correio? 31 anos. O que você fazia lá? Fala um pouquinho pra gente. Um pouco de tudo. Entrei na área comercial, depois trabalhei numa atividade de desenvolver uma autogestão na área de saúde. Participei da criação do Exporta Fácil, do SEDEX. Você é um dos caras que ajudou na criação do SEDEX. SEDEX era uma equipe. Parabéns, até hoje, né? SEDEX 10, que foi também. O SEDEX 10 também deve. Um grupo de funcionários da área comercial e de logística, né?
que nós desenvolvemos todo Isso o foi tua projeto. parte profissional, sempre foi no Correio, não? Sim. Sempre? Sim. Eu trabalhei anteriormente numa empresa de laboratórios, né, de equipamentos de laboratório, então eu tive um pouco de conhecimento na área de biologia, de fotografia, de microfotografias, né? Por isso que eu gosto muito de fotografia também de moedas. Os cursos na Nikon para isso, né? Que legal. Então, fui me especializando. E para ir para a área de saúde foi um passo, porque eu já tinha conhecimento da área de diagnóstico, fui só fazer administração. Depois eu trabalhei na área de marketing direto. No Correio No também? Correio também, desenvolvendo projetos. E depois eu resolvi sair para me dedicar à numismática mesmo, né? Eu tenho uma questão que o Angelini sempre foi um grande entusiasta da numismática, principalmente para os jovens, né? E nesse viés ele sempre procurou ensinar as pessoas a colecionar o que colecionar de forma didática, mostrar todo o mundo que a numismática traz às pessoas, que não é só juntar moedas, a gente passa a entender um pouco de vários ramos da história, da ciência, de geografia, de metalurgia, de tudo isso. Sim. E, inclusive, ele escreveu livros voltados desse viés. O que você diria, assim, para um pai que nota que a criança tem um interesse por um colecionismo, não só de moeda, de qualquer coisa? Como que você vai incentivar? Como que você vai levar esse instrumento que separe um pouco do uso do celular? Porque nós sabemos que o celular, hoje em dia, está sendo uma coisa muito complicada para os jovens. Antigamente, as nossas brincadeiras eram, como dizem hoje a palavra, analógica, e junto com isso veio o colecionismo. E como que a gente pode reavivar isso para os jovens? O que eu penso é que o celular ele pode ser uma arma muito ruim e muito boa para os jovens. O celular ele pode ser uma ferramenta para identificar moedas através do sistema de coleta de informações do Google. Então, e eu sempre brinco que qualquer moeda que você tenha no bolso, hoje mesmo, no real, você escreve um livro. É verdade. Se você pegar a moeda de 5 centavos, você pega lá o personagem, você vai escrever um livro sobre esse personagem. Com certeza. Nós temos lá quem? Um Tiradentes na moeda de 5 centavos. Então, veja a riqueza de informação que você consegue através de uma moeda que todo mundo tem acesso, né? Eu, quando presidente da Sociedade Numismática Brasileira, né, eu criei um projeto educacional onde nós demos aula para 12 mil alunos de escola pública, contando a história do dinheiro. Era uma aula que foi promovida por professores da Universidade de São Paulo, e nós conseguimos, junto à Secretaria de Cultura do município de São Paulo, que a sociedade pudesse dar uma aula num único dia sobre a história do dinheiro. E criamos um concurso de redação. Então, isso foi muito gratificante para nós, onde a gente recebeu assim, centenas de redações muito interessantes, crianças que não conheciam nada sobre a história do dinheiro e passaram a conhecer. Eu acho que isso é uma coisa muito legal que as escolas poderiam adotar como uma aula de cultura geral. Falar um dia sobre música, um dia sobre a história da filatelia, a história do dinheiro, a história da arte, a história de qualquer coisa. Isso é muito gratificante para as crianças. É cultura, né? E as crianças, e quando você tem esse acesso a essa informação, o celular pode te ajudar com mais informações que vão complementar aquilo que você aprendeu. Exato. Eu, com essa ideia de escrever meu livro aos 14 anos de idade, eu não esqueci. Acabei fazendo um outro quando veio a pandemia. Porque não tinha o que fazer, então, peraí, 1 ano isolado. Então, aproveitei esse 1 ano para colocar minhas ideias no papel, escrevi 3 livros. E esse livrinho que estava guardado? Esse livrinho eu guardo até hoje. Você tem, né? Tenho, é uma recordação que E ele ficou. foi a base desse? Sim, esse foi a base. Esses são 2 livros que você escreveu mais um. Quantos livros você escreveu já? Esses 2 e mais tem um outro em espanhol, sobre as moedas holandesas também. Esse sobre a introdução à numismática, conta a história em geral de todas as moedas, gregas, romanas, medievais, do Brasil. Algumas histórias sobre o dinheiro. Conta a história dos 30 dinheiros de Judas, a história da Cleópatra, que ela não era tão bonita, mas... Não era tão bonita, mas está nas moedas.
Mas é que para os gregos É colorido, é bonito. é bonito. Tem muitas Mostra imagens. aqui, ó, Pericon. Pode? Ó. Esse aqui você trouxe pra gente? Sim, esse é um presente É. para vocês. Ó, aqui tem a... Então você vai fazer uma dedicatória aqui. Faço- Pode ser? Posso, sim. Então faz uma dedicatória para nós aqui. Pode fazer para Papo do Colecionador. Ao papo do colecionador? Isso aí, né, É Douglas? verdade. Diga lá, você com um colecionador muito avançado... aí, Ele consegue na- escrever e falar? Eu não consigo. Bom, você é uma exceção, na verdade, né? Mas... Você consegue? Eu não consegue, cara. Só você que consegue. Você não me deixou, Que é estranho. não, você não me deixou perguntar para ele, por isso que ele não respondeu. Entende? Pois não, pode falar. Você viu? Ele tem essa habilidade de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Pode falar. Angelini, você é um colecionador adiantado na numismática clássica. Diga lá, qual a moeda mais difícil que você conseguiu para a sua coleção? A que te deu mais prazer? E a Bom. que mais história trouxe para o seu arcabouço de conhecimento? Gostou do arcabouço de conhecimento? Eu acho Mas que... você vai falar isso aí, o pessoal não vai entender o que é. Vamos. Esses papos de advogado aqui, cara. Procure no Google a tradução. Eu, não tenho Eu essa acho tradução. assim, eu já consegui moedas muito icônicas. Sim. Como a moeda de Atenas, que tem a coruja, que é essa moeda que está na capa Linda, do essa moeda, livro. eu acho linda. Uma moeda de Vercingetorix, que foi um grande regaulês que enfrentou César, tá? E que deu origem ao personagem Asterix. Isso é real. Então, moedas brasileiras, moedas romanas, moeda de César, moeda de Augusto, moeda de Nero, algumas que eu sempre tive assim, interesse em adquirir. Mas a que me deu maior satisfação e maior, assim, vontade de escrever sobre ela foi o florim holandês que foi cunhado no Brasil. Essa moeda ela contém muita história. Não só pelo fato de ser a primeira moeda que apresentou o nome Brasil numa moeda, e não foi feito para os portugueses, sim para os holandeses. Essa foi uma moeda que foi cunhada em apenas 2 anos, 1645 e 1646, com 3 valores, de 3, 6 e 12 florins. E hoje eu posso garantir que não passam de 130 exemplares do conjunto no mundo. E esse livro eu tive a oportunidade de fotografar mais de 120 moedas originais. Isso aí tem muito falso. Todas, né? Muita falsificação. Exatamente. A Eu fiz maior um parte livro é falso. exatamente para quando você falar, vou comprar uma moeda. Então, você olha esse livro e se não tem as características do que eu Se estou não tiver falando, aqui, é falso. um abraço. Essa moeda ela é interessante porque ela é uma moeda de cerco, como os criptados. Sim, sim, Ela sim. foi cunhada em 2 anos porque foi o período em que os holandeses estavam cercados pelos portugueses no Recife. Exatamente. Então, toda moeda de cerco ela não é redonda, ela é quadrada. Sim, Porque ele ela tem um que padrão. ter um padrão diferente Ele da tem um moeda padrão, de cerco. exatamente. Os holandeses, na verdade, eles foram patrocinados por uma companhia. E essa companhia privada, ela tinha o direito de exploração comercial nas regiões onde a Holanda tinha interesse. E o Brasil foi um deles, como na Indonésia, no Malaya também teve a Companhia Oriental, né? A Companhia das Índias Orientais. Mas essa moeda, eu posso garantir para vocês que é uma das mais raras do Brasil. Tá? Eu não gosto de falar de valores, mas sim de raridade. Tanto é que muitos colecionadores compram, adquirem esse livro porque não tem outra bibliografia a respeito dessa moeda, né? Tem muito pouco. E com ela eu passei a estudar muito mais a história dos holandeses no Brasil. E isso me permitiu, junto com o Douglas, escrever um outro livro, uma ficção baseada em fatos reais dos holandeses, que chama-se Coração Orange. Né? É um outro livro que trata dessa riqueza de história que os holandeses deixaram no Brasil, que é uma história muito mal trabalhada nas escolas, Sim. porque você praticamente nem sabe da toca no existência assunto. dos holandeses no Brasil. Talvez um pouco o Nordeste, conhece um pouco a mais, mas assim, aqui o pessoal do Sul quase não tem Sabe-se noção. muito mais do carnaval, que o Maurício de Nassau foi assunto de uma escola de samba, ele foi homenageado. Porque dizem que o único lugar em que a Companhia das Índias Orientais teve prejuízo foi no Brasil.
de todas as possessões holandesas. Mas, na verdade, foi um prejuízo por quê? Porque o Nassau foi um visionário e ele investia no Recife. As pessoas não sabem, mas nós tivemos a primeira ponte do continente americano foi no Recife. Sim. A primeira sinagoga foi no Recife. O primeiro horto florestal foi no Recife. Várias coisas. Observatório astronômico. Então, das Américas. Das Américas. Quando os judeus foram expulsos do Nordeste, os holandeses foram para o Nordeste, as pessoas não sabem, mas eles seguiram o caminho para as Antilhas Holandesas, e os que tinham mais condição foram para Nova Amsterdã, que hoje se chama Nova York. Se você for em Nova York, você vai encontrar um cemitério com lápides com sobrenomes portugueses, que eram judeus portugueses do Nordeste brasileiro. E isso você olha no livro de História Moderna, foi um período de domínio, de invasão holandesa, e foram expulsos pelos portugueses com os guararapes. O que ninguém sabe é que a Companhia das Índias Ocidentais, foi a primeira trade company do mundo. Isso é um exemplo para a criação de bolsas de valores, porque lá nessa época eles já trabalhavam o agronegócio que o Brasil está tentando hoje fomentar. Mas, veja bem, isso foi no século XVII. Pois é, isso é uma história rica que nós temos que trazer para o presente. E é o que eu sempre falo, uma moeda de Janus, que é o Deus que o passado e o futuro. Nós temos que escolher o presente para prever o futuro. E eles já faziam isso no século XVII. Então, é uma riqueza de história, de cultura, que nós não podemos esquecer. Por isso que eu... E onde é que o pessoal vai encontrar teu livro? Bom, na loja da Companhia do Colecionador. Claro, aqui, né? Na internet. Tem algum site da internet? Tem no meu Angelino Coins. Pode falar para a turma aí. angelinicoins.com.br, você encontra esse livro. E praticamente em todas as lojas da Amazon tal, você vai encontrar. E agora eu vou lançar em setembro o e-book em inglês para ser vendido. Do holandês, porque o de introdução já existe. Já existe. Já tem e-book e tem um livro físico também para esse livro foi muito esperado na Holanda. Porque é uma numismática comum, Brasil e Holanda, um período comum da história. Sim. E foi pela primeira vez que colocaram o estudo sobre essas moedas de uma forma tão abrangente. Existia numa coleção ou outra uma moeda, mas não existia nada para nós. Quando apareceu Mas pelo grau de raridade, leva-se 15, 20 anos para ver uma moeda dessa. Sim, esse ano teve 3 que entraram num leilão na Alemanha que estavam numa coleção lá na Europa. Sim. Mas são muito raros. O senhor Cláudio coleciona mais alguma coisa? Sem ser moeda? Tem alguma outra paixão? Tenho artefatos arqueológicos, né? Eu gosto muito de peças romanas, pré-colombianos também. Então, uma coisa que é uma paixão que vem já de alguns anos. Junto com as moedas. Imagina que foi tudo meio... Sim, que uma coisa leva a outra. Às vezes o colecionador me apresenta moedas, mas eu tenho isso aqui também, que me interessa. Então, a gente vai agregando à coleção algumas peças. Hoje, pelo que eu vi, você é escritor e tem a loja. E tem uma loja. Aposentou no Correio, faz um bom tempo. Sim. Legal. E agora eu vivo para isso. Né? E para os netos. Né? E também trabalhei quase 20 anos para a Sociedade Numismática. Não podemos deixar isso. Isso. Quantas vezes você foi presidente lá? 2 mandatos. 2 mandatos. 4 anos. Eu fui vice do Cláudio Amato e depois eu entreguei os pontos, que era muito trabalho. Cláudio não é bravo, hein? Ser vice dele. E quem não conhece, o Cláudio Amato é responsável pela reedição dos catálogos de moeda e cédulas, junto com o Irley Neves. Sim. Espero que vocês consigam trazer ele aqui para conversar. Vamos trazer um dia, a gente traz ele aqui. Falar de pizzaria, que ele abriu uma pizzaria. Fechou. Ele faliu a pizzaria dele. Ele comia as pizzas. Ô, Cláudio, você comia essas pizzas, cara? Que legal, então, coisa antiga. Uma questão interessante. Há um tempo atrás, você conversou comigo sobre incentivar as pessoas a utilizarem moedas como investimento financeiro. A gente sabe que no tempo das Olimpíadas surgiram várias moedas e pela primeira vez fizeram moedas acessíveis, né, em comemoração dos Jogos Olímpicos, que foi uma tirada muito interessante do Brasil. Também veio o lado perverso das pessoas que estavam dizendo isso daí vai valorizar muito. Nunca ia valorizar 20 milhões em cada moeda.
Nós sabemos que lá fora existe esse tipo de investimento. Sim. Era feito, inclusive, por bancos. A União de Bancos Suíços fazia esse tipo de consultoria. Aqui no Brasil não vingou. Né? Os nossos meios de investimento são mais acessíveis para a população. Você ainda investiria na numismática como algo para o futuro? O que seria viável como investimento? Eu penso assim, o programa numismático das Olimpíadas foi um programa muito bem colocado, Sim. mas ele foi muito mal trabalhado. Sim. Porque quando foi lançado, até eu dei a sugestão de que colocassem álbuns em branco mesmo, em vários pontos comerciais para que fossem vendidos, inclusive nas agências Correios podiam ser vendidos. Porque Podia faturar com isso? sim, as pessoas podiam Era o comprar, governo ganhando dinheiro. comprar o álbum em branco e colocando as moedas, e isso iria incentivar o jovem a colecionar moeda e até mesmo a forma de guardar um pouco dessa cultura numismática no Brasil, né? Infelizmente, a coisa foi por um outro lado. Muitas dessas moedas foram para fora do país, que valorizam muito mais do que o Brasil, né? O Magrão sabe disso, levou muita coisa para fora e lá eles sim valorizaram essas moedas das Olimpíadas. Infelizmente, isso correu o mundo e voltou para cá como se tivesse algumas raridades. Infelizmente, essas moedas, pela quantidade que foram emitidas, não têm tanto valor, não valorizaram tanto como todo mundo esperava, né? Mas eu penso assim, que numismática, sim, é uma forma de investimento. Além do colecionismo, Além do colecionismo, tem a parte financeira, sim, porque algumas moedas valorizam muito, moedas de prata, moedas de ouro, eu acho que é um bom investimento, né? Porque você tem o prazer de guardar essas moedas, de conservá-las. Nós não somos donos, nós não somos responsáveis pela conservação dessas moedas para o futuro. E na hora de uma venda, você com certeza vai conseguir um lucro se as moedas estiverem em bom estado de conservação. E quanto mais raras, quanto menor a quantidade que foram produzidas, sempre vão se valorizar muito mais, né? Eu acho que essa é uma dica que eu dou quando alguém for comprar uma moeda, que procure sempre uma da melhor qualidade possível e veja se a emissão que ela foi feita seja uma emissão pequena, né? Eu acho que isso é um fator muito importante para a valorização das moedas. Eu sei que uma pessoa foi vender moedas olímpicas na China e desembarcou em Hong Kong com 2 malas gigantescas. E daí essa pessoa empurrava uma mala de 5 centímetros e daí empurrava outra mais 5 centímetros do saguão do aeroporto. E daí chegou lá na loja do Flango Frito e disse: eu sou o Magrão, eu trouxe as moedas que o senhor comprou, não quero mais. Aí é complicado. Não quero mais. Daí ele disse: não, tudo bem, eu vou vender para um outro amigo seu. Não, vender para outro Flango Frito. para outro Flango Frito. Daí eu falei: não, fica com a moeda. Fica com a moeda. Ele levou toneladas disso. Porque você pode levar até 10 mil reais para fora do país. Ele levou 10 mil reais em moedas de R$1. Nossa. Não, dava mais, mas eu fiz valor, declarei o valor. Você não imagina, uma moedinha é nada, é 8 gramas, né? 8 gramas, uma moeda de R$1, não sei. 7 gramas. 7, uma coisa assim. Agora multiplique isso por um. Não era toneladas, né? Mas é um trabalho hercúleo. Hercúleo, mas tudo bem. Mas foi válido. Tudo tem seu tempo, né? Tudo é uma aprendizagem. Eu acho que isso realmente é uma forma de você conhecer o mercado também, né? Lá fora, o mercado exterior, ele é dinâmico e grande. Lá fora, principalmente na China, sim, ele absorve muito. Quantos milhões de habitantes tem, né? Sim. Sempre tinha espaço para você levar mais sempre tem material. espaço mais e mais e mais. Na Rússia também. E o chinês, eles gostam de colecionar porque nós não tem acesso. O Brasil é longe. Pega um avião até não sei aonde, depois você pega um avião até não sei aonde, depois você pega um outro avião até não sei aonde para chegar em Hong Kong, por exemplo. Não chega, e para eles é a mesma coisa, é a moeda para chegar, a mesma coisa. Eu vejo 2 aspectos. Quando você vai para a Europa,
Eles gostam muito de moedas da América do Sul, Sim. porque é distante. E nós gostamos das moedas europeias. O pessoal, Imagina quando não diz, dá. argentino, porque é perto demais. Para nós é muito fácil conseguir uma moeda argentina. Agora, uma moeda da Inglaterra já é o mais difícil, uma moeda do leste europeu já é mais complicado. Então, a gente sempre busca aquilo que é mais difícil. Mas eu posso colocar um outro aspecto com relação à numismática brasileira. As moedas brasileiras são uma das mais bonitas do mundo. A nossa coleção antiga. Antiga, sim. Patacão maravilhoso. Patacão, as moedas de ouro são maravilhosas. Se você pega uma coleção chinesa, elas praticamente são todas iguais. Muda a data. Sim. Então, para quem não conhece os caracteres chineses, nós estamos vendo que são moedas de mais de 1000 anos, todas iguais. Então não tem uma beleza. Agora as modernas saíram com Sim, desenhos são mais lindas. bonitas, sim. Mas a do Brasil é o contrário. As nossas antigas são muito bonitas e as novas, infelizmente, tem uma pobreza de desenho. Tem, Né? infelizmente. Mas isso também não é culpa da Casa da Moeda. Não, eu acho É que culpa do Banco Central, que é ele que controla a emissão do dinheiro. sim. Não, você não vai emitir isso aqui porque isso aqui vai dar trabalho pra gente. Os colecionadores vão enlouquecer nossa E cabeça. deveria ser o contrário, né? Ou seja, isso é um investimento. Então vamos produzir porque o valor que é vendido a prata é muito mais do que o Exato. peso do Pô, o metal. celular tocando, cara. Desliga isso aí, meu. No É meio. meu amigo me chamando para cerveja. Não, Então cara. termine esse programa de uma vez que eu tô tomando Meu cerveja. Deus, cara. Você incomoda mais que ex-mulher, hein, doutor Douglas? Eu, voltando ao assunto, eu já não lembro mais o que era direito. Daqui a pouco. É o seguinte, Vamos liberar o o Angelino? Cláudio foi presidente da Sociedade Numismática. Ah, Tem quantos membros na sociedade brasileira? 800 ativos? Mais ou menos. Dizem que a Ana, que é a maior americana, tem 25 mil. Por aí. É. Ou um pouco mais, tem muitos colecionadores que não são associados. Porque é Porque regional são também. associações regionais, exatamente. É. Eu estimo que tenha mais de 40 mil colecionadores nos Estados Unidos. Me disseram que na China é mais de 1 milhão de colecionadores. Acredito. Então você veja a quantidade de colecionadores e por isso tudo lá tem uma fome muito grande. Né? Qualquer produto Você imagina o chinês uma vai moeda- consumir em quantidade, vai colecionar em quantidade. Imagina uma moeda que só existem, por exemplo, 100 moedas conhecidas para um universo de 1 milhão de colecionadores. Quanto vale uma vai moeda fechar dessa? o caroço. E a nossa aqui é a peça da coroação, que é uma peça muito rara, que tem 14 peças, né? Não atinge $1 milhão. Não, não mesmo. Atingia quando o dólar era mais barato, né? Hoje já está difícil. A última que foi vendida foi por $500 milhão. Meio milhão caiu tanto assim. Sim. Ainda bem que eu não comprei. E era a mais bonita e Era conhecida. né? É. Mas Meia milha, né? $500 milhão. Não chega, nunca chegou. Agora, Bateu se perto, essa moeda fosse americana, Meu Deus, não vamos nem falar nisso. ia para bater a casa dos $4 milhões. Com Eles têm certeza. eles têm moedas de níquel que valem muito mais que a Sim, peça sim, da sim, coroa. sim. Tem É uma um que são material vagabundo. 3 cents de 1913, se não me engano, 3 conhecidas, ela atingiu uma média de $3 milhões. Agora eu sempre digo o seguinte, É leilão, nós né? não exploramos. Se dói, Mas está no museu, né? O museu pagou. Aqui no É. museu nenhum compra. Não, que é porque é doação. só doação. Uma Infelizmente. coisa que eu digo é o seguinte, nós no Brasil temos um problema de explorar melhor as nossas coisas boas. A nossa numismática é pouco explorada. Não existe coleção igual à coleção brasileira em termos de recunho, pela quantidade. Não. Sim. Todos os países têm recunho, mas em quantidade e diversidade, o Brasil ela tem a maior coleção. Então, é o grande presente que os portugueses deram para nós. Sem dúvida. Né? E a coleção luso brasileira, em termos de arte, você olha a efígie daqueles reis portugueses, é uma coisa maravilhosa, lembra muito as efígies dos imperadores romanos. É a Certo. mesma arte, o mesmo talento. O resto, por isso que dizem, você implica com moeda de real. Infelizmente, não é que eu implico, ela não tem arte. Ela Ele foi queria feita martelar uma moeda de É real. martelo, esses não dias. dou bola para Eu isso. falei pra ele, eu vou arrumar um direitos humanos, flor de cunha, e quero ver se você vai Martelo, não gosto disso. É uma moeda É uma pobre. questão, Moeda aí é uma pobre. questão de design mesmo. Design, e eu vejo- de raridade. Mas né? a coleção alemã também é. Sim, sim. Enquanto nós Eu acho que a estávamos maior do fazendo- mundo Eu acho que em é termos a de... chinesa e beleza é a alemã. Não, que a Alemanha indiana. A Alemanha, Indiana, Alemanha Alemanha, indiana. não, eu acho Não, que beleza alemã. em termos de uma coleção
diversidade de moedas, a Alemanha ganha. Sim. Porque Muito cada fácil. estado alemão Imagina. fazia e faziam com muita arte. Uhum. A chinesa tem uma quantidade, mas são muito parecidas, como eu falei. A Índia também tem muitas moedas parecidas. O mundo muçulmano também tem muitas moedas A da Alemanha parecidas. são aqueles taler, duplo As taler. moedas Nossa, da coisa Alemanha, linda. porque cada cidade podia Fazia fazer a sua. Então tem reis, tinha os temas de vistas aéreas da cidade, você tinha brasões. Então realmente é muito bonito. Muito bonito mesmo. bonito. Quer perguntar mais alguma coisa? Vamos ficar por aqui? Vamos ficar por aqui, né? Né? Eu tenho que voltar para São Paulo. Tem que voltar para São Paulo? Mas uma coisa para finalizar. Esta moeda, todo colecionador de moeda grega e romana tem uma paixão por essa moeda. Ela é mais icônica. Agora Icônica, combinamos, né? certo? Sem combinar. Icônica. E, Tá andando muito comigo. e outra coisa, ela serviu como o dólar da sua época. Sim. Ela perdurou por séculos sendo cunhada. Sim. E teve muita imitação. E muita imitação por povos Tribos bárbaros, tribos. Danúbio, Exatamente. E essa moeda ela tem um simbolismo tão grande, tão rico, que você poderia escrever em best-seller sobre essa sobre moeda. essa moeda. Sobre essa moeda. Existem livros já escritos sobre essa moeda, como tem outras gregas também, que algum autor se dedicou somente por uma moeda a escrever um livro. Aí, A você vida falou inteira, no começo do muitas nosso podcast. Exatamente. É isso que eu sempre Uma moeda dá para escrever um livro. Qualquer moeda que você tiver no bolso, se você pegar numa caixinha sua e guardar uma no bolso, você um dia abrir, eu vou escrever sobre essa moeda, você vai ter muita coisa para escrever. Viu, pessoal? Beleza. Angeline, obrigado pela presença. Foi um prazer enorme. estar Muito aqui obrigado conversando mesmo. com Eu e o vocês. Douglas ficamos muito felizes de ter você aqui com a gente. E podem contar comigo quando precisar. Desculpa alguma coisa, que ele é experiente. Quando vocês estiverem em São né? Paulo, vai ser um prazer conversar com vocês novamente. Beleza, Eu obrigado. espero Angeline. que todo mundo aqui Obrigado participe mesmo. do seu programa. Obrigadão. Obrigado mais uma vez. Valeu, pessoal. Obrigado. Um abraço e até o próximo programa. Tchau. Fui. Você avisou que eu tinha 15 minutos? Não esqueci. Avisou. Eu avisei. Ah, você não me avisou. Queria dar um sinal de gato, daí se Não, mas deu uns 20 e poucos.